E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje a gente vai fazer uma videoaula curtinha aqui, ó, resumindo o reino plantae, tá? Também chamado de reino das plantas, reino dos vegetais, como você queira falar. Então vem-se embora, não perde esse resumo e vamos junto. Primeiro ponto que a gente vai falar aqui nesse grupo das plantas é falar sobre a sua origem evolutiva, tá? Lembrando que as plantas são organismos eucarióticos, são organismos multicelular ou pluricelular e são organismos autotróficos fotossintetizantes. E como é que esses organismos surgiram, tá? Eles surgiram no ambiente terrestre, tendo como origem um outro reino, indivíduos de um outro reino, o reino protista. E quem são esses organismos que estão no reino protista? As algas. Então existem diversos tipos de algas e o que é que todas elas têm em comum? Todas elas são fotossintetizantes, são autotróficas. Então, muito provavelmente, esses organismos mais simples deram origem a esses organismos mais complexos. Então, a gente tem as algas, que são organismos aquáticos fotossintetizantes, dando origem às plantas, que são organismos fotossintetizantes terrestres, muito mais complexos do que as algas. Professor, mas qual alga especificamente teria dado origem a esse grupo de plantas? E aí a gente se prende especificamente a um grupo de algas que são chamadas de clorófitas, ou também popularmente chamada de algas verdes. Mais fácil lembrar desse nome, né? Então, esse grupo de protista é o grande precursor, é o ancestral aí do nosso grupo de plantas. Atualmente a gente estima que tem mais de 300 mil espécies de plantas espalhadas pelo nosso globo terrestre, espalhadas pelo nosso mundo. Essas plantas vão estar divididas em grupos, de acordo com a classificação. Existem diversas classificações para as plantas. Por exemplo, eu posso dividir elas em criptógamas e fanerógamas, quando eu digo quem tem semente e quem não tem semente. Ou eu posso dividir elas em vascular e avascular, quando eu digo quem tem vaso sanguíneo, opa, quem tem vaso condutor e quem não tem vaso condutor, xilema e floema, beleza? Que seria aí um paralelo, um comparativo com os vasos sanguíneos dos mamíferos. Mas eu também posso classificar levando em consideração um conjunto de características e não uma característica só. E quando eu levo em conjunto essas características, a gente vai separar esse grupo em 4. Quem são os 4? Tararanã, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, representados aqui de lado. Só para você ter uma ideia, olha ele aqui, ó, meu coleguinha aqui, o pai da evolução, o Charles Darwin, o tão famoso aí que vocês vão estudar pelo esse terceirão completo aí na vida de vocês. Ele está trazendo aqui para a gente a evolução das plantas dentro de um cladograma, beleza? Então a gente tem aqui uma evolução aqui, ó, para a gente ter uma ideia linear. Não é bem certinho assim, bem bonitinho, um depois do outro, há suas ramificações, mas olhando esse cladograma aí a gente tem uma ideia. Basicamente aqui embaixo vocês vão encontrar o ancestral que está lá, ó, a alga verde. Subindo esse ancestral a gente tem as briófitas, depois as pteridófitas, depois as gimnospermas e por último a gente vai ter o grupo das angiospermas, que mostra que esse grupo é um grupo que surgiu por último, então é um grupo mais recente, mas em compensação vocês vão observar que é um grupo mais abundante. Porque como é um grupo que está inserido dentro de um mecanismo muito mais próximo da atualidade, então é um grupo que tem mais representantes vivos do que os demais grupos passados, beleza? Então vamos falar um pouquinho especificamente de cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre as briófitas. O que significa a palavra briófita? É uma palavra que vem do grego e brio significa musgo e fita significa planta. Por que isso? Porque o seu principal representante e mais famosíssimo representante da face da Terra são os musgos. Esse aqui, ó, que apareceu a setinha vermelha lá em cima. Esse aí é o musgo, que é uma planta pequeniníssima, que chega a ter de meio centímetro a 5 centímetros de comprimento, mas que tem uma coisa muito em comum, que ela adora com todas as outras briófitas, ela precisa estar num ambiente úmido, num ambiente molhado, beleza? Como a gente já comentou na sala de aula, na escola de vocês tem briófitas espalhadas pelo pátio. Quando você dá uma olhadinha, você encontra em algumas regiões desse pátio, tá? Então ela precisa de um ambiente úmido. O que é que essas têm em comum, todas essas fotos? Só para vocês ficarem cientes, além da briófita, a gente tem a hepática, essa da setinha amarela, e a gente tem os antóceros, essa da setinha preta. Esses três representantes aí têm o que em comum? Precisam de ambientes úmidos, não são plantas muito grandes, portanto são plantas avasculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não possuem vasos condutores.
porque ela também não precisaria, né? É uma planta tão pequenininha, ela não tem um tamanho muito elevado, então a água ela consegue percorrer de célula por célula sem precisar de um vaso para levar essa água da raiz à folha, por exemplo. Falando de raiz à folha, essas plantas elas não têm raízes de folhas verdadeiras, tá? Elas, como são as pioneiras que vão chegar no ambiente terrestre e elas estão vindo das algas, que não tinha nenhuma dessas estruturas, elas vão começar a constituir estruturas que não necessariamente são estruturas verdadeiras, né? Estruturas que eu posso caracterizar embriologicamente, posso caracterizar morfologicamente e fisiologicamente, que elas são raízes, folhas e caules. Mas elas são muito semelhantes, por isso que os nomes também são muito semelhantes. São chamados de rizoides, cauloides e filídeos ou filoides, vai depender da literatura. Esses três representam exatamente o que seria a raiz, rizoide, o que seria o caule, cauloide, o que seria a folha, filídeos ou filoides. Beleza? Tranquilão, né? No geral, olha aqui um musgo. Vê que musgo mais lindo. Vê que planta mais linda, tá? Essa partezinha pequenininha que vocês conseguem enxergar nesse musgo, essa gramazinha que parece por baixo aí, não é uma grama, porque lembrando que uma grama é uma angiosperma, fica a dica. Essa partezinha verdinha que você vê por baixo aí, isso daí é um gametófito, tá? É a estrutura dessa planta responsável pela produção dos gametas, que são os anterozoides e as oosferas, beleza? Correspondem basicamente a um espermatozoide e um óvulo. E essa hastezinha gigante que você vê aí, essa haste, ela é o esporófito, que é responsável para liberar os novos indivíduos, que são conhecidos como esporos, já que aqui a gente tem uma planta muito básica, você não vai ter grão de pólen, você não vai ter semente, você vai ter o que a gente chama de esporos. Um resumo de sua reprodução. Número 1, você tem lá um esporozinho, ó, ele joga esse esporo na terra, beleza? Vai virar esse protonema, e esse protonema ele vai crescer, e quando ele crescer, ele vai dar origem aos gametófitos, que produzem os gametas. Pode ser um gametófito feminino ou um gametófito masculino. Depois que eles crescerem, número 2, vocês vão observar que os gametas masculinos vão sair até o gametófito feminino, e vai fecundar o gametófito feminino. E no terceiro, dentro do gametófito feminino vai crescer essa haste, e essa haste aí vai formar o que a gente chama de esporófito para que se reinicie o ciclo novamente. Facinho demais, esse é o ciclo das briófitas. Então fica ligado que agora a gente vai para o nosso próximo grupo. Então vamos falar do nosso segundo grupo, galerinha. E o nosso segundo grupo vai ser as pteridófitas, pteris fito, ou seja, feto planta. E ela ganha esse nome por causa desse báculo aqui em cima, ó. Dá uma sacada. Esse báculo é uma folha jovem que está toda enroladinha, por isso que ela ganha esse nome, báculo é uma folha jovem toda enrolada, que lembra a posição de um feto, todo encolhidozinho, beleza? E por isso que ganhou esse nome. O grupo inteiro de plantas das pteridófitas ganhou esse nome, graças a essa característica que vocês conseguem observar na imagem, beleza? Evolutivamente, professor, o que é que vai mudar das pteridófitas para as briófitas? Primeiro ponto, elas vão ter raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira. Segundo ponto, elas vão ser vasculares. Então, elas vão ter vasos condutores de água da raiz para a folha e vasos condutores de seiva da folha para a raiz, o que a gente chama de xilema e floema, beleza? Esses vasos condutores já é um indicativo, pega sempre essa dica, já é um indicativo de que essas plantas elas não são tão pequenas, elas já são bem maiores do que as briófitas. Por isso que elas precisam de um sistema de condução de líquidos por dentro dela, beleza? Tanto que já chegou-se a ter evidências de pteridófitas que chegaram a 25 metros de comprimento. Então você imagina aí como essas plantas cresceram em relação às briófitas que tinham 5 centímetros de comprimento, tá? Lembrando a vocês que grande parte das pteridófitas vão ter caules escondido embaixo da terra, formando o que a gente chama de rizomas, tá? Na maioria, mas em alguns vai ter o caule exposto, por exemplo, como no samambaia-açu, você vai ter o caule exposto, mas na grande maioria esses caules eles não ficam expostos, o que fica exposto é a folhagem. E por falar em folhagem, as folhagens elas são tão bonitas, mas tão bonitas e tão diferentes uma das outras. Dá uma sacada nessa imagem e vê como é bonito mesmo. E tão diferentes uma das outras que elas acabam sendo muito utilizadas como ornamentação. Ornamentação de casas, de parques, de lojas, de praças, pela sua beleza e sua diversidade de folhas. Porque de flor não existe aqui, tá? Flor não é uma estrutura das pteridófitas, só raiz, caule e folhas. Pega essa ideia, beleza? Como grande parte das pteridófitas já não existem mais, elas só estão no registro fóssil, elas já morreram, já foram mineralizadas,
também é muito utilizada essa planta como carvão mineral, beleza? Diferente de carvão vegetal, que é feito com plantas vivas ainda, o carvão mineral são plantas que já morreram há muito mais tempo e se misturaram com os minérios, por isso que ganhou o nome de carvão mineral, tá? E essas plantas também têm um potencial medicinal para tratamento de saúde, como tratamento de verminoses e tratamento de alguns compostos tóxicos, beleza? Quase que eu travo aqui, minha gente. Olha, aqui tá alguns grupos, tá? A divisão dos 4 principais grupos das pteridófitas. A gente vai ter aqui o grupo das samambaias, o samambaia sul, aqui em cima, ó, a venca aí. O chifre de veado, ficou bem em cima da minha cabeça. O chifre de veado, a gente tem as cavalinhas, os licopódios, as celangelas, a gente tem os pisilótons. Os pisilótons, inclusive, só tem esse representante, tá? Esse aqui é um gênero, só tem esse representante, essa espécie. É um grupo muito mais... menos desenvolvido e menos encontrado na atualidade do que os demais grupos de pteridófitas, beleza? Aí vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. Gostaria de chamar a atenção para vocês fazendo um comparativo com o primeiro grupo que a gente viu, que são as briófitas, tá? Primeiras semelhanças entre esses dois grupos. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas vão se reproduzir pelos anterozoides e as oosferas, que são espermatozoides e óvulos, entre aspas, beleza? Os anterozoides precisam nadar até a oosfera. Se precisa nadar até a oosfera, então já está dando a dica a vocês de que ambas as plantas, para reproduzir e fecundarem, precisam de água, precisam estar no meio aquoso, beleza? Pega essa dica. A diferença entre eles dois é a fase dominante da reprodução. Lá nas briófitas, vocês viram que a maior parte do tempo ela passa como um gametófito e quando ela vai reproduzir, surge a haste com o esporófito. Aqui é o inverso. Olha, essa folha que vocês estão vendo aqui em cima é uma folha de samambaia, cheio de pontinho preto. Esses pontinhos pretos são os soros, e esses soros guardam os esporos. Portanto, essa folha é o que a gente vai chamar aqui de esporófito. Isso daqui é o esporófito, que é a fase dominante dessa planta, o inverso da briófita. Quando ela reproduzir, que liberar o esporo, que esse esporo brotar, que formar o prótalo, esse sim vai dar origem ao gametófito, que é a fase só de reprodução. E aqui vocês observam no número 1, ó, os esporozinhos caindo. Quando forma o 2, a gente tem aqui a parte feminina e masculina. A parte feminina está na parte superior da planta, ali onde está a oosfera, aquela bolinha azul, e a parte masculina embaixo, da onde estão saindo os anterozoides nadando até a oosfera. Fecundou, vai surgir uma haste. Essa haste vai ser o meu esporófito. Só que aqui o esporófito vai se perdurar por muito tempo. Então, ela é a fase dominante. E a fase que só aparece na reprodução é o gametófito. Eis aí a diferença entre pteridófitas e briófitas na reprodução. Tranquilão? Muito fácil. Então vamos para o próximo grupo, galera. E o nosso terceiro grupo, galerinha, vai ser a gimnosperma. Gimnosperma, semente nua, beleza? Semente nua, aqui em cima, ó, ganha esse nome porque ela não tem uma proteção para a semente. Se é semente de pinhão, dá uma sacada que ela não tem nada ao redor dela. Normalmente, quando a gente quer encontrar uma semente, a gente sempre procura dentro de uma fruta, dentro de um fruto. Isso não vai acontecer nas gimnospermas, porque elas não possuem frutos, tá? Elas possuem raiz, caule, folha e semente, mas não tem fruto. Tranquilo? São as primeiras a trazerem a semente para um ambiente terrestre, e isso se dá há mais ou menos 350 milhões de anos atrás, então haja tempo de que isso aconteceu, e essas plantas elas trazem um fator evolutivo gigantesco, que é a semente que protege o embrião. E proteger um embrião é algo que vai garantir a você mais sucesso reprodutivo, né? Briófitas e pteridófitas não tem garantia. Primeiro que depende da água para reproduzir. Segundo que não tem nada que garanta ela que o anterozoide vai encontrar a oosfera e que quando encontrar, essa estrutura vai ser protegida no seu crescimento. Então ela precisa aí de condições muito mais específicas para reproduzir, tanto que a gente tem poucos representantes. Já que não, olha, quando o gameta masculino encontrar o feminino, isso vai se transformar em um embrião. E esse embrião vai ficar guardado dentro de uma semente. E essa sementezinha vai garantir que no futuro eu possa plantar esse vegetal novamente, seja um animal, seja um ser humano, seja a própria natureza replantando quando tiver favorável, tá? Isso aqui é uma araucária. A gente tem inclusive no Paraná a mata da araucária,
que é uma planta, é uma gimnosperma bem característica do Brasil, tá? A gente encontra ela aqui na região sul, tranquilo? Vamos dar aqui uma olhadinha nos grupos dessas plantas. A gente tem as coníferas, por exemplo, os pinheiros, ciprestes, os abetos, os cedros, as sequoias. Sequoia essa, uma planta gigantesca que já se encontrou no livro dos recordes como uma árvore de 120 metros de altura, então vocês imaginam como ela é grande. As cicas que estão aqui do lado, ó. Aí você tem uma planta aqui milenar, né? Uma planta que tem uma história com os países do Oriente, né? Por exemplo, como o Japão, que é o ginkgo biloba, essa plantazinha amarela que vocês encontram ali, que é a única representante da família dos ginkgokeáceas, então não tem outro, tá? E os outros já foram extintos, as únicas representantes são o ginkgo biloba, e a gente tem aqui as guinetáceas, com esses representantes que todos são nomes científicos, que são plantas também que duram bastante tempo. Essa planta, inclusive, aqui do lado, ela tem uma característica de durar aí centenas de anos, né? Ela pode durar 100 anos, 200 anos para morrer. Então, você imagina que são plantas centenárias, né? São plantas bem resistentes. No ponto de vista reprodutivo, queria chamar a atenção para vocês aqui, ó, olha o estróbilo. Vocês conseguem ver aí o estróbilo masculino, esse mais longo, e o estróbilo feminino, esse mais achatado,zinho, mais redondozinho, tá? Então vocês estão vendo aqui em cima. Isso aí não parece muito, mas é tipo uma flor, tá? É tipo a flor dessa planta daí, uma flor bem rudimentar. E do lado vocês conseguem ver a semente. A semente aí, ó, com essa linhazinha meio amarelada no meio, essa linha meio amarelada no meio aí, desse endocarpozinho aí, dessa polpa que tem aí dentro, essa polpa ela tem a função de nutrir o embrião, tá? Isso aí que a gente come pra gente como nutritivo, isso na verdade foi jogado na planta aí, para que quando esse embrião ele nasça, quando ele for fecundar, ele for germinar, ele possa se alimentar dessa polpa, que é o que vai trazer para ele alimento, tranquilo? Então aqui a gente vai ter, ó, o estróbilo masculino jogando os grãos de pólen pelo ar, não precisa da água, até o estróbilo feminino. Chegou no estróbilo feminino, fecundou, gera um embrião que vai ficar preso dentro da semente e é só esperar essa semente ser plantada e germinar. Facinho demais, tranquilo? E para fechar o nosso estudo de hoje, nesse nosso resumão, vamos falar do quarto grupo, que é o grupo das angiospermas. O grupo maior, mais perfeito, mais bonito e mais encontrado na natureza, que é o grupo das angiospermas. Ângio, esperma, urna, semente. Ou seja, a semente está guardada dentro de uma urna. Que urna é essa, professor? Está guardado dentro de um fruto, beleza? Primeiras plantas que vão ter flores e frutos, então ela vai ter raiz, vai ter caule, vai ter folha, vai ter flor, vai ter fruto e vai ter semente. É uma planta completa, completíssima, beleza? Então toda planta que você tiver flor, você já sabe que tem semente. Toda planta que tiver flor, você já sabe que tem fruto, beleza? Porque aí é uma planta que é uma angiosperma e uma angiosperma tem tudo. Como acontece na gimnosperma, não precisa de água para reproduzir. Então, no caso aqui, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de polinização, que lá na gimnosperma acontece pelo ar, aqui vai acontecer principalmente pelos animais. Seja pelos mamíferos, como o morcego, pelas aves, como está aí no passarinho, pelos insetos, como você consegue ver aí, por exemplo, na abelha, você consegue ver na formiga e consegue ver aí na borboleta, tá? Aqui em cima, essa imagem belíssima que vocês estão vendo aí, é uma planta chamada de ipê, inclusive tem até um produto detergente que se chama de ipê, né? Então, esse ipêzinho aqui, ela tem uma característica muito bonita, que é, na época de floração, ela tira todas as folhas e coloca flores. Então, ele fica assim, ó, todo amarelo, ou todo branco, ou todo roxo, ou todo rosa, de acordo com o tipo de ipê, beleza? Característica nova dessa planta, tcharam, a flor, beleza? E o que é que eu trago para vocês aqui? A flor, obviamente, ela pode ser de um único sexo ou ela pode ter os dois sexos, tá? Então, ela pode ser hermafrodita ou ela pode ter os dois sexos. Ela pode ser monóica ou dioica. Nesse caso aqui, ela é dioica, ela tem os dois sexos. E esses dois sexos são chamados de estame e carpelo, beleza? O estame é a parte masculina e o carpelo é a parte feminina. Os eu estou olhando para essa planta aqui e não estou vendo nem o nome estame nem carpelo. Na verdade, o estame ele é dividido em duas estruturas. Essa mais amarelinha que vocês estão vendo lá em cima, que é da onde vai sair os grãos de pólen, ganha o nome de antera, beleza? E essa que prende ela na flor ganha o nome de filete. Então, o filete segura a antera e a antera libera os grãozinhos de pólen, tá ok? E quem vai ser o carpelo? O carpelo vai ser três estruturas. A gente vai ter o estigma, que é essa aberturazinha no meio da flor,
que vai receber o grão de pólen, beleza? O estigma, ele dá entrada ao estilete. Cuidado para não confundir estilete com filete. Filete é masculino, estilete é feminino, beleza? O estiletezinho é um caminho que vai levar do estigma até o ovário. E dentro do ovário você vai encontrar o óvulo. É onde o grão de pólen cai, enquanto o óvulo gera a fecundação, tá? Quando há fecundação, óvulo mais grão de pólen vão virar o embrião, que vai ser protegido por uma semente, beleza? E o ovário que está ao redor do óvulo é quem vai virar o fruto. Então, esse ovário que está ao redor do óvulo vira o fruto para proteger a semente. Não é à toa que a fecundação ocorre dentro do ovário, porque depois que ocorrer a fecundação, virou a semente lá dentro com o embrião e o que está ao redor dele vai virar o que vai proteger essa semente, que é o fruto. Então, quando você come um fruto, você está comendo um ovário de uma planta, beleza? Aqui, ó, só para vocês verem rapidinho, aí a fecundação, você tem lá o tubo polínico lá em cima, ó, você está vendo lá o estigma, o estilete, beleza? Que vai dar lá no ovário, onde está o óvulo, e os grãozinhos de pólen caindo da antera até o estigmazinho. Caiu o grãozinho de pólen, chegou lá no ovário, entrou no óvulo, fecundou. Quando fecundou, cresceu uma semente, e ao redor dessa semente cresceu o fruto. Esse fruto caiu no chão, beleza? Essa parte que protegia a semente foi degradada, expôs a semente, nutriu o solo, expôs a semente germinou, nasceu uma nova planta. Então aí você tem um ciclo bem básico de como seria o ciclo de uma angiosperma, tá? Classificação das angiospermas são divididas basicamente em monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Antigamente era só chamado de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Agora tem eudicotiledôneas. Lembrando que a palavra eu significa verdade, verdadeiro, beleza? Qual a diferença? Primeira diferença. Mono vai ter um cotiledônio. Dicotiledônio vai ter 2. E o que danado é isso? É essas partes da semente. Observa o milho e o feijão. Todo mundo já viu um milho e um feijão. Você consegue dividir um milho no meio? Não. A semente é única. Então ela é monocotiledônea. Já o feijão, você não consegue partir no meio. Às vezes, quando você está catando o feijão, você está lá, antes de cozinhar mesmo, ele já se abre. Tipo amendoim, você também não abre ele no meio, divide ele em duas bandazinhas iguais? Então, se ela é dividida em duas partes, se a semente é dividida em duas partes, então você vai ter uma dicotiledônea. Além disso, você vai ter diferença na folha. Um vai ter a folha paralela, outro vai ter a folha não paralela. Um vai ter a raiz fasciculada. O que é uma raiz fasciculada? Não tem uma raiz principal, ela é toda soltinha. Olha lá, na imagenzinha, toda soltinha. E outra vai ter uma raiz axial, uma raiz principal no meio, da qual saem as demais, tá? Uma vai ter flores trímeras, ou seja, estruturas sempre multiplicadas por 3, ou 3 pétalas, ou 6, ou 9, sempre de 3 em 3, beleza? Enquanto a outra vai ser pentâmeras, ou seja, multiplicado por 5. 5 pétalas, 10 pétalas, então você vai ter essas estruturas. Exemplo aqui, na imagem, um lírio, esse lírio rosa, e embaixo, amarelo, o pau-brasil, tá? E para fechar as angiospermas, a gente não podia deixar de falar do que ela tem de tão diferente das outras plantas, além da flor, que é o fruto. Tá? Já disse a vocês que o fruto nada mais é do que um ovário que se cresce e modifica para proteger a semente dentro, tá? Para proteger um embrião que está dentro da semente. E esse fruto ele é dividido em 3 partes, sempre dividido em 3. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Dá uma sacada aqui nesse abacate aqui em cima. O epicarpo é essa parte de fora, que você está vendo aí, ó, meio esverdeado. Vocês sabem que eu tenho um problemazinho com cor. Meio esverdeado, essa parte de fora, beleza? O mesocarpo é essa parte mais suculenta aí dentro. É o meio, meso é o metade, epi é fora, meso é dentro, meio. E endocarpo é dentro. O endocarpo é o caroço, que é onde você vai encontrar a semente. A semente está dentro do caroço, beleza? Então você vai ter os frutos que podem ser carnosos ou os frutos que podem ser secos. Por exemplo, você tem um fruto carnoso como o melão e o fruto carnoso como a manga. Está aqui representado. Eu acho que está aqui do meu lado. Aqui. O fruto carnoso como o melão e como a manga. Qual a diferença? Porque um é baga e o outro é drupa, beleza? A baga é quando você tem essas sementes assim, ó, todas soltas aí pelo mesocarpo. Tá vendo que no mesocarpo aí você encontra várias sementes soltas. Esse conjunto aí do meio é o endocarpo, beleza? Então ela tá toda solta. São várias sementes soltas, como melancia, beleza? Também é assim. E no caso da manga é uma drupa, porque a semente está toda num lugar só, que está dentro do que a gente chama de caroço. E aí por isso que ele ganha o nome de drupa, beleza? E quando é que o fruto é seco? Quando ele não tem água no mesocarpo. E quando ele não tem água no mesocarpo, ele não dá para comer, ele é seco, beleza? Então você tem o feijão, por exemplo. O feijão, o caroço do feijão é a semente. O que a gente come do feijão é a semente. E aquela vagem que fica por fora é o fruto. Alguém come o fruto? Não come, porque é um fruto seco. O arroz.
O caroçozinho de arroz que a gente come é a semente. E o fruto fica por fora. Aquilo que cobre a semente é o fruto. Alguém come? Não, porque ele é seco. Beleza? E por último, a gente tem os falsos frutos e os frutos sem semente. Tá? Pseudofruto é falso fruto. Por que falso fruto? Eu disse a vocês que o fruto é quando o ovário se desenvolve para proteger a semente. Quando essa estrutura que protege a semente não é o ovário, isso é um falso fruto, beleza? Por exemplo, no caju. Quando você come o caju, a semente está dentro? Não, a semente está do lado de fora. Então, na verdade, o caju não é um fruto, é um falso fruto. O verdadeiro fruto do caju é a castanha, porque a semente está dentro da castanha. Então, ali é da onde veio o ovário, ali é onde está a semente. O caju é um falso fruto. Para que ele serve? Para chamar atenção, para que o fruto seja atrativo, porque a castanha não é muito atrativa no pé, mas o caju é. Tá? A gente tem pseudos frutos, por exemplo, agregados e infrutescências. O que é um agregado? É quando você tem várias florezinhas formando um fruto só, agregando um ao outro. Por exemplo, no morango. Tá vendo esses pontinhos do lado de fora do morango? Cada pontinho desse é um fruto. Então, isso é um fruto agregado. São vários frutozinhos juntos um do outro, presos por uma única camada, que é o morango. Tá? E a infrutescência é quando você tem um conjunto de flores, uma inflorescência, para formar um único fruto, como o abacaxi e a amora. Abacaxi e a amora são infrutescências. São várias flores formando um fruto só. E aí você tem uma infrutescência. Beleza? E o que é um fruto partenocárpico? É um fruto que nasce sem semente. Ele nasce sem fecundação. Isso acontece, por exemplo, na banana. Quem já comeu banana vê que não tem semente dentro, mas a gente tem um fruto completo. E, por exemplo, num limão Tahiti. Quem já comeu limão nunca achou a semente. E quando não acha semente, isso é uma prova de que esse fruto nasceu sem semente. Beleza, meus amores? Foi massa esse resumão, foi massa estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Quem assistiu até aqui no final, deixa o nome lá no chat, deixa a série lá no chat, para eu colocar uma presença em vocês na aula, beleza? Foi massa estar com vocês, saudade, mas já já a gente tá junto. Se cuida, viu? E usa máscara. Assim, assim. Tchau, tchau.